Sala de aulas vazias. Uma grande mudança causada pela Covid-19 fez com que o ensino se adaptasse às novas tecnologias para poder dar continuidade. As salas passaram a ocupar as telas. Professores, alunos e familiares uniram suas forças para que o ensino chegasse mesmo à distância. A creche Escola Construindo Sonhos, localizada na zona norte do Rio de Janeiro, mostrou que é possível sim ter um ensino de qualidade e com vínculo afetivo, mesmo à distância. Pensamos numa maneira de mostrar o quanto a família e a escola precisam caminharem juntas. No mês de março, as aulas de escolas públicas e particulares foram suspensas. E como explicar isso para as crianças? Então, contar sobre a pandemia foi bem complicado. A gente começou a contar para ele que ele entraria de férias, porque até então a gente não tinha dimensão, né, da proporção do problema. E a gente apostava que em poucas semanas a escola voltaria. Só que não aconteceu. Então a gente teve que adaptar e contar para ele realmente o que tinha acontecido. Olha, no início foi bem difícil, porque a verdade é que nem a gente sabia direito, né? E a gente não sabia por quanto tempo ia ser. Então a gente foi explicando que era um bichinho que ficava lá fora, que por isso a gente não podia sair, não podia ir para a escola, que tinha que usar máscara. Ninguém sabia por quanto tempo a quarentena iria durar. A professora Giovana conta como foi lidar com o novo ensino à distância. A gente teve que se reinventar, porque antes a gente estava tendo contato dentro da sala de aula e agora tudo por vídeo ou então aula online. A gente também tem que se reinventar porque a gente está trabalhando em casa. Então é um horário que a gente tem que começar a definir para conseguir montar tudo para as crianças no tempo certo. E aí conciliando o serviço de casa, que a gente está em casa, com o horário do trabalho. A forma de como se reinventar, que foi uma maneira onde as professoras estão trabalhando muito além do que presencial, porque nós tivemos que trabalhar, mostrar para os pais que dá para fazer um trabalho, né, psicomotor com eles. Mas como? Com atividades lúdicas, né, com fantoches, e isso aí foi um trabalho que as professoras estão tendo diariamente e trabalhando para que haja continuidade desse processo ensino-aprendizagem, né? Foi um grande susto para todo mundo, né? Na primeira semana a gente não sabia muito o que fazer, então a gente mandou folhinha e mandou algumas atividades para serem feitas em casa. Sendo que depois a gente começou a perceber que a gente precisava de mais. Não dava para ser só aquilo. Então começamos na segunda semana com os kits, onde a gente prepara as atividades no planejamento e já manda pronto para os pais. A gente utiliza alguns objetos de casa, mas a gente também manda alguma coisa no kit. Também foi uma coisa que ajudou muito os pais que estão de home office, que alguns não tinham tempo para preparar as atividades em casa, então agora as atividades já vão, a maioria prontas, então fica mais fácil para todo mundo. No início da pandemia, né, mais ou menos umas 2 semanas depois, sentimos que muitos pais estavam muito preocupados com essa rotina escolar diferenciada, né, online, que jamais imaginamos a educação infantil passar por uma situação dessa. Foi quando entramos em contato com a psicóloga, doutora Maria Graça Succo, que nos deu todo o suporte, tanto para nós que somos funcionários, e tantos para os pais também, fazendo uma live com eles para poder saber como lidar com a situação dentro de casa, do ensino, a rotina da criança, as birras que acontecem nesse período de isolamento. De início a gente teve muito medo, porque ele iniciou esse ano pré-2, justamente a fase começa a aprender a ler, começa a aprender a escrever, formam pequenas palavrinhas, e a gente tinha certeza de que a gente não ia dar conta. A escola é um lugar muito importante para a criança e dentro de casa a gente imaginou como que a gente vai fazer, como que a gente vai puxar a atenção dele para logo numa série tão importante, a falta da escola, como que a gente vai fazer? Mas a escola, com a ajuda da escola, com o cronograma escolar, a gente conseguiu seguir em frente as aulinhas online, os trabalhinhos, as atividades, e graças a Deus está fluindo. Então, assim, no início a gente ficava com receio de vai dar certo ou não vai, mas como a escola sempre deu um suporte muito bom pra gente, e assim, notoriamente eles estavam ali
aprendendo conosco. Então eles sempre se adaptaram a eles, a gente e a gente a eles, né? Então foi sempre uma questão de parceria. As famílias estão participando ativamente conosco, estamos sempre dando suporte. Em casa é muito difícil prender a atenção da criança. Tem celular, tem desenho, tem um quarto que é cheio de brinquedo. E a escola, eles entendem que é o lugar de brincar, mas também de estudar. Então a gente pegou tudo que a gente tinha em casa, quadro para fixar anotações, mesinha, lápis de cor, e fizemos um cantinho para ele entender que ali, naquele canto, não é hora de brincar, é hora de estudar. Eles criam por semana, eles criam um cronograma, tudo explicadinho, tem os horários das aulas online, tem os horários da gente fazer os trabalhinhos, eles dão passo a passo do que precisa ser feito, eles mandam um vídeo pra gente todos os dias. Eles mandam esse papel, o cronograma escolar, ainda mandam pelo WhatsApp, por e-mail e pela agenda online. Então, assim, não tem como a gente deixar de fazer. Ela adora as aulinhas, né? E a gente vai fazendo juntas. E foi muito importante também para a relação mãe e filha, foi essencial. Mas nem todos os pais têm disponibilidade ou conhecimento para lidar com o ensino online. Caso os pais tenham dificuldade de acompanhar o planejamento, eles entram em contato conosco e nós damos um suporte individual para esses pais que não estão conseguindo acompanhar. Mesmo à distância, a escola não mediu esforços e conseguiu realizar diversos eventos, como Páscoa, bingos, gincanas. Nós fizemos um momento da Páscoa, onde nós levamos em seus lares, né, um chocolate feito com muito carinho pelas professoras. A escola proporcionou um momento onde os pais acabaram doando certos objetos para que a gente pudesse participar ativamente das brincadeiras, né, que foi esse bingo. Nós tivemos a live com a nutricionista, onde nós montamos um lanche e as crianças vieram, os responsáveis vieram aqui pegar esse lanche e ao vivo nós conseguimos trabalhar com eles de forma lúdica. A participação das famílias nos eventos online ajudou a construindo sonhos, pois as mensalidades foram reduzidas e algumas despesas permaneceram. A escola fez uma redução de mais de 50% logo no mês seguinte, né, da pandemia, para que nós pudéssemos ter um olhar de empatia com essas famílias, para manter seus filhos na escola, né? E essa empatia de entender que a gente também sabe do lado deles, a gente reconhece que não está sendo fácil. Muitos ficaram desempregados, né? Muitos com seus comércios que tiveram que fechar e não tiveram como arcar. Então a escola se sensibilizou e colocou uma mensalidade bem acessível para manter as crianças, porque essa fase, né, a primeira infância é muito importante na vida da criança. Eu acho que a gente está fazendo um trabalho muito bom, porque a gente está conseguindo manter o vínculo com os nossos alunos. Um agradecimento imenso, assim, um sentimento de gratidão mesmo, né? Porque, notoriamente, essa foi uma situação que todos nós tivemos que nos adaptar. E desde o primeiro momento eu digo a primeira semana, eles já deram total apoio a gente. E assim, eles foram se reinventando mesmo. E assim, quando a gente fala de reinvenção para uma escola que tem um pouco tempo, né, de existência, é realmente um trabalho de amor. Então assim, a gente viu que eles sempre foram dando o suporte necessário, suporte pedagógico e psicológico também, sempre se mostrando bem aberto a tudo que a gente falava. Então assim, o meu sentimento é de gratidão total, porque realmente eles se tornaram uma segunda parte da nossa vida, né? A segunda parte da nossa família, e isso tudo à distância. Eu fico imensamente grata porque eles não deixaram a gente desistir. Eles estiveram ao nosso lado o tempo todo. E torço muito para que isso acabe e que a gente consiga, né, todo mundo se abraçar e voltar à nossa rotina.